Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2025, é sábado e todos os sábados são regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo, aquele que porta a foice. Então vai falar sobre limites, sobre estrutura. No céu de agora, Saturno está no signo de Peixes. E eu até coloquei no horóscopo do canal de transmissão que é um bom momento para a gente banir então as ilusões, os auto-enganos, as autossabotagens, essas águas ali inconscientes que às vezes nos trazem confusão, às vezes fazem a gente se perder. Então a gente está com o Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, Netuno também está em Peixes, então tem muita essa energia de água no céu. Marte também está em Câncer, que é um signo de água, e amanhã ele já sai da retrogradação, é um ponto bom, então fica menos pior, mas a gente está com muitas águas, então a gente pode estar tendo que lidar com muitas emoções, com muitos sentimentos mutáveis, então às vezes é uma coisa, às vezes é outra, o nosso sentimento ele não tem forma. Então, Peixes vai falar dessa mutabilidade da água, então muitas questões podem estar vindo, às vezes a gente vai lidar com ela, já mudou, já está sentindo outra coisa. Então, um dia de Saturno é a gente pensar a longo prazo, pensar como que a gente pode se estruturar. Então, pensando Peixes, que tem a ver com as nossas emoções, a nossa espiritualidade, como estruturar isso a longo prazo, no dia a dia, cultivando uma disciplina, tá? Então, às vezes pode ser uma prática de conexão com as suas águas, uma prática de escrita, uma prática de meditação, qualquer coisa assim que te traga essa conexão com as suas águas, com essa estrutura, tá? E deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, Saturno traz essa questão da maturidade também, da gente se aprofundar nas nossas emoções. Então, quem está passando por esse retorno de Saturno, quem tem Saturno em Peixes, pode estar sendo um momento ali de bastante autorresponsabilidade. Sempre vai depender da casa, da área da sua vida onde você tem Peixes, as casas também que Saturno rege, onde você tem Capricórnio e Aquário, mas é um momento de estruturação, um momento bem importante, tá? Que também pode vir muitas vezes com peso, com cansaço, porque é para você perceber onde está pesado e dar limites, e restringir mesmo, né? Pegar essa foice e fazer esses cortes. E até lembrando que Saturno ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre é a casa 12, que na astrologia tradicional é a casa dos maus espíritos. Então Saturno ele fica muito feliz ali porque ele pode foiçar, ele pode ceifar todas esses monstrinhos ali do nosso inconsciente, da nossa autossabotagem, das nossas inseguranças. Então desse invisível, do que a gente não vê, do que a gente não enxerga, tá? Então, e Saturno ele rege os ossos, então a gente sempre pensar naquilo que precisa de tempo para ser estruturado, para nos trazer essa sustentação durante a vida. Também rege a pele, tá? Então pode ser um momento de você, até pensando à noite que a Lua vai entrar em Capricórnio, perceber essas partes às vezes que estão muito rígidas, principalmente os nossos ossos, né, nosso corpo, às vezes então um alongamento, a gente ainda está numa Lua minguante, mas uma prática assim, é uma prática corporal que ajuda a trazer essa movimentação, porque às vezes é muita tensão, tá? Então às vezes a gente acaba se contraindo muito, né, e acaba trazendo mais dor. Então, todo sábado é um bom dia para refletir sobre o tempo, essa disciplina espiritual, para estabelecer limites, até para estruturar o que a gente quer manifestar, que envolve os nossos sonhos, a nossa intuição, a nossa inspiração. E meia-noite e 51, a Lua minguante em Sagitário, ela fez uma quadratura com Saturno em Peixes, o regente do dia de hoje. Então a gente está finalizando essa lunação aquariana. Então a Lua minguante ela pede muito uma introspecção, uma reflexão em Sagitário, principalmente sobre aonde a gente tem exagerado, aonde a gente tem excedido. Então muitas vezes perceber o que está faltando no nosso corpo, que às vezes a gente tem buscado esse excesso em algo, tá? Então trazer isso para percepção. Então a quadratura é um aspecto de tensão que foi feito com Saturno em Peixes. Então às vezes é você perceber o que você precisa se responsabilizar, o que você precisa estruturar. Então você percebeu ali que tá te faltando uma conexão espiritual, uma conexão com um propósito. E às vezes você tem buscado essa fuga em hábitos, comportamentos. Então essa quadratura é para você se responsabilizar por esse tempo que você está desperdiçando e pensar, o que eu posso fazer e colocar
no lugar que eu sei que me conecta com algo maior. Então, às vezes, eu ler todo dia, eu me conectar com mestres, com filosofias, com estudos que eu me alinho, né? Então, pode ser reflexões nesse sentido, tá? E também, peixes pode trazer essas reflexões, então, de onde a gente tem se entorpecido também, onde a gente tem, de alguma forma, buscado escapar das situações. Então, pode ser um bom momento ali, no dia inteiro, né? Hoje, até nessa lua toda minguante, assim, a gente pensar em ceifar tudo que tem trazido essa confusão emocional, que tem feito a gente desfocar de nós mesmas, bloqueado a nossa conexão com o que nos expande, tá? Principalmente porque na lua minguante o corpo ele se sente muito cansado. Então pode ser um momento ali de você mais fácil para você perceber aonde estão os desgastes, aonde estão esses hábitos que estão te cansando, te desgastando mesmo, te sobrecarregando, tá? Então pensar às vezes como você pode reduzir, porque às vezes tem coisas que a gente não pode reduzir totalmente, mas às vezes pensar em práticas assim, como que você pode fazer tudo de uma forma mais relaxada, porque às vezes a gente faz as coisas toda tensionada, com os músculos tensionados, com o corpo tensionado, então às vezes algumas pequenas práticas já suavizam um pouco, sabe? Então pensar nisso, como você pode soltar um pouco, tá? Então percebe ali aonde que você tem se excedido, aonde que você tem exagerado, na sua alimentação, no uso do computador, do celular, das redes sociais, o que mais? Às vezes no trabalho também você tem se excedido, então pode trazer questões assim para refletir, tá? 17h38, a lua minguante em Sagitário, ela vai fazer uma quadratura com Netuno em Peixes. E assim, Netuno ele traz ainda mais caos e confusão, porque ele traz muito essa necessidade de dissolução do nosso ego, e como não é um aspecto favorável, o que acontece é que a gente pode se perder um pouco. Então, às vezes, algum exagero, às vezes a gente se perde no que está fazendo, não consegue focar. Então, pode ser um bom momento para se conectar ali com alguma prática alguma prática criativa, alguma prática espiritual. O que mais? Às vezes até tomar um banho, sabe? Tomar um chá, alguma coisa, essa conexão com as águas assim, mais fluida, que limpe. Então pode ser algo nesse sentido que ajuda, essas práticas de liberação emocional, tá? Tudo que você sente assim que consegue trazer um certo alívio pode ser bom, porque pode vir muita confusão nesse momento e às vezes a gente não consegue lidar. Então às vezes é acalmar, é relaxar, é respirar, é fazer uma prática de meditação, é escrever sobre o que está sentindo, tá? Então é isso. E até 29, a Lua ela vai ficar no signo de Sagitário e 29 ela vai ingressar no signo de Capricórnio. Então a gente tem essa mudança ali no mood. Então Sagitário traz um pouco mais de ânimo porque é um signo de fogo, é um signo mutável, é regido por Júpiter, que é o grande benéfico. E quando vai para o signo de Capricórnio, é um signo de Saturno. Então as coisas tendem a nos cobrar mais responsabilidade, é uma percepção maior das questões práticas, terrenas, materiais da vida. Então a gente até pode se afastar um pouco desse sentir, tanto que na astrologia tradicional a lua em Capricórnio, essa lua em detrimento, então pode falar da gente sentir um certo desconforto em ter que lidar com essa expressão emocional. Então muitas vezes uma lua em Capricórnio, ela se volta mais para as questões práticas da vida para conseguir organizar as emoções, para conseguir organizar o que está sentindo. Então, às vezes, é através do trabalho, é através de uma meta de longo prazo, através de alguma construção material que canaliza essa expressão emocional, esses sentimentos, tá? Então, às vezes, a gente pode sentir que o nosso humor ele fica mais terroso, mais realista, porque a gente tá ali com essa consciência do tempo no corpo, a gente tá se voltando para as nossas obrigações, para as nossas responsabilidades, para os nossos deveres. Então, às vezes é um momento que a gente lida com essas faltas, com as carências, com as inseguranças, pensando que Capricórnio é o signo oposto de Câncer, que é onde a Lua fica em domicílio. Então, é como se a gente não conseguisse deixar fluir todas essas emoções, esses sentimentos. Então, a gente precisa lidar com eles de uma forma estranha à natureza deles. Então não é um sentir igual uma lua em Câncer, é mais através dessa questão estrutural mesmo, tá? Do que nos traz segurança material, do
que nos traz estrutura na vida. Então, pode ser um bom momento, pensando que a lua está minguante, para liberar alguns pesos, liberar algumas responsabilidades que você está carregando que não são suas. Capricórnio, às vezes, também tem muito essa questão de querer controlar tudo. Então, também soltar. Aquilo que eu falei no começo, né, que às vezes a gente contrai nosso corpo, a gente tá de alguma forma se bloqueando ali corporalmente, então perceber isso e ter essas práticas para soltar mesmo, tá? Principalmente soltar essas coisas que não são da sua responsabilidade, porque às vezes Capricórnio pega para fazer tudo, sabe? Sendo que às vezes pode delegar, às vezes tem gente ali que pode te ajudar. Então, às vezes pedir ajuda também é bom, às vezes pedir um conselho também pode ser bom. Capricórnio, por ser regido por Saturno, está muito conectado com pessoas mais velhas, com essa experiência que vem através do tempo. Então, às vezes, ouvir pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pode ser importante, tá? Então, o dia tá assim, tá meio confuso com essa lua em Sagitário, porque teve essa quadratura com Saturno e depois vai ter uma quadratura com Netuno. Então, a gente tá tendo que lidar com um caos, com uma confusão emocional. À noite tem essa lua em Capricórnio que resseca um pouco as nossas emoções, os nossos sentimentos, então tira essas águas e aí fica mais favorável assim para planejar, para organizar, para pensar nessas grandes construções, como eu falei para vocês, né? Pensar a longo prazo mesmo. Então, Capricórnio, por ser regido por Saturno, traz esses momentos assim mais introspectivos, de reflexão, ensina muito a gente a ter paciência, a buscar construir essa segurança em nós mesmas, no nosso próprio corpo. Então, ter essa autonomia emocional também. Então, pode ser como eu falei, toda essa lua minguante é um processo de você perceber os seus limites e ir liberando pesos e cortando coisas desnecessárias. Então, às vezes, como eu falei na lua em Sagitário, às vezes é livros, coisas relacionadas à fé, a crenças que já não servem mais para você liberar. Às vezes na lua em Capricórnio é coisas, às vezes, no seu trabalho que não tá fazendo mais sentido e você pode soltar, e você pode delegar, você pode só finalizar um projeto que já não tá mais te sustentando, sabe? Não tá mais fazendo sentido para você. Então eu vejo isto. Deixa eu ver o que tem mais. Acho que é isso, gente. Então a lua minguante é muito um momento da gente descansar, recuperar a energia, sabe? Porque é aprender também, eu acho que algumas práticas de respiração, práticas de yoga, elas ensinam muito a gente que a gente pode crescer no descanso, no relaxamento, sabe? E às vezes a gente não é ensinada a isso. Até pensando na Terra, né? Capricórnio é um signo de terra cardinal. A Terra, ela também precisa descansar. Então a gente também é um pedacinho de terra. Então, pelo menos a gente, às vezes o mundo não permite que a gente pause. Mas internamente a gente ter essa consciência que é preciso pausar e nos momentos possíveis realmente permitir essa pausa, não ficar se enchendo de informações, não ficar se enchendo de besteira que a gente sabe que nos faz mal, né? Não se excedendo. Então, permitir esse descanso, permitir essa pausa, tá? E como eu falei, então amanhã Marte ele vai sair da retrogradação, 23 horas, 11 da noite. Mercúrio tá aplicando um trígono com Marte. Então, desde hoje a gente já pode sentir uma certa tensão ali na nossa mente. Então, alguns pensamentos assim meio de corte, às vezes até meio agressivos assim contra nós, sabe? Então, às vezes dá umas dor de cabeça. Então, eu vejo que é o momento da gente relaxar mesmo, ter essa paciência, buscar essas práticas de descanso, de relaxar, de sossegar, tá? O máximo que vocês puderem descansar vai ser melhor, tá? Porque tem bastante tensão acontecendo no céu de hoje. Então é isso, amanhã a gente volta para conversar mais sobre os aspectos do dia.